na minha vida, depois que eu tive filho, mudou tudo. Principalmente mais amor, mais sentimento, mais carinho. Uma coisa que uma pessoa, quando ainda não tem filho, parece que não sente. Ou se sente, não demonstra. Mas depois que você tem filho, você consegue demonstrar aquele amor e aquele sentimento paterno. Tá, depois que eu tive filho, a minha vida se transformou completamente, né? Porque eu era bem jovem e o que mais mudou na minha vida é o sentimento de proteção, amor, que a gente vê de uma forma diferente. E assim, né? Filho é tudo na vida da gente, né? É uma benção. Cada um de um jeito, cada um tem um gênio, às vezes tem um desentendimento, mas não tem explicação, né? Ser pai é uma coisa totalmente especial, que cada um vai saber só quando tiver o seu. Bom, ter filho para mim mudou tudo na minha vida, né? Eu fui mais responsável, porque quando nasceu a primeira filha, além de ser um presente de Deus, a gente sente uma pessoa mais responsável pela família e também teve uma alegria tão grande, porque eu vi falar muitas vezes que ser pai é bom, mas eu não tinha essa alegria dentro de mim. Quando eu tive pela essa primeira vez, para mim foi maior do que eu imaginava. Então ter filho é coisa especial, é coisa de Deus, uma coisa maravilhosa. Quando eu tive filho, o que mudou na minha vida foi uma experiência maravilhosa. Só mesmo entende quem tem. É uma bênção, uma maravilha. O que mudou na minha vida, depois que o Benjamin nasceu, meu filho, um exemplo, quando a gente vai para o trabalho, aquela alegria de voltar para casa e saber que ele está ali esperando a gente, não só ele, mas também minha esposa, Patrícia. É uma alegria de voltar para casa e saber que eles estão ali esperando. E é uma bênção da minha vida ele, meu filho, Benjamin. Filho, depois que eu me tornei pai, a minha vida mudou muito porque eu aprendi a ter mais responsabilidade, porque eu sei que a partir daquele momento tem alguém que depende de mim. Eu sou responsável por ele e eu tenho que dedicar mais parte da minha vida para ele. Porque quando nós colocamos alguém no mundo, nós somos responsáveis por aquela pessoa, aquela criança. Eu tenho 3 filhos e à medida que a minha família foi aumentando, a minha responsabilidade também foi aumentando. Hoje eu vivo não mais para mim, mas eu vivo para a minha família. Depois que Deus nos concedeu 2 filhos, né? A nossa vida, a nossa família foi transformada. Por quê? Pelo motivo de querer, né, ter eles na casa do Senhor, né? Ter eles envolvidos nas coisas do Senhor. E isso daí me motivou mais ainda, né? Pois a Mirella está fazendo a obra do Senhor, o meu filho na casa do Senhor. Isso aí nos alegrou muito, porque esse é o prazer do pai, né? É o prazer da mãe, de ver os filhos na casa do Senhor. E isso aí mudou totalmente a minha vida, porque eu se dediquei mais na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, para que eles pudessem estar permanecendo na casa do Senhor. E isso aí foi uma mudança radical na minha vida. E eu sou alegre por isso e contente com a presença do Senhor nas nossas vidas. Olha, em primeiro lugar, é complemento da família, né? Se não tiver um filho, parece que fica faltando a vida na casa. A criança, ela traz alegria para cada um de nós, para cada um de nós também responsabilidade. O Johnny, por exemplo, ele nasceu com 1,7 kg. Ficou 13 dias internado na UTI. A mãe dele teve trombose, também ficou internada também. E foi uma luta tremenda, mas a vitória foi certa, né? E ele nasceu, o menino ali atrasadinho, pequenininho, raquítico, com 39 centímetros, bem pequenininho. Eu ia lá ver ele na UTI, foi uma luta tremenda, mas sempre Deus nos deu graça. E logo ele foi pegando peso. Com 15 dias de UTI ele saiu do hospital, mamou só um dia só no peito, coitadinho do meu filho. Teve que tomar leitinã, foi pegando peso, graças a Deus, e cresceu normal, com saúde. É um menino que nunca me deu trabalho, não é respondão, um menino muito obediente. E para mim é um motivo muito de alegria para mim, meu filho. Meu filho é uma alegria tremenda para mim. É tudo que eu posso dizer sobre a vida dele. É um menino temente a Deus também. Isso louva a Deus pela vida de Johnny. A minha vida, quando eu fui pai, foi uma experiência maravilhosa, né? Que aí quando a gente, os conselhos que o nosso pai eles dá pra gente, às vezes a gente não quer entender, mas quando a gente tem filho e quando nasce os nossos, a gente vai entender os conselhos que os nossos pais davam, a gente achando que não era besteira
e essas coisas. Então foi uma experiência maravilhosa que me deixou muito feliz. Ser pai é um símbolo tão maravilhoso que Deus concedeu a mim, né? E que eu posso transmitir para meus filhos, né, o ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Isso é o mandamento da palavra, né? Ensina o filho no caminho que deve andar, né? Então, isso é um privilégio tão grande, ser pai, uma responsabilidade grande, uma bênção, né? Então, eu tenho só a agradecer a Deus, que Deus me deu essa oportunidade. Quando a gente se torna pai, acho que o senso de responsabilidade que a gente tem muda. Enquanto a gente não é pai, a gente tem uma forma de pensar, e quando vem os filhos, isso muda totalmente a nossa vida. Então, tanto um quanto o outro, os dois são bênçãos, né, na minha vida, e eu tenho uma alegria muito grande de ter a Manu, o Antônio. Eu não sei nem explicar assim, de forma, por palavras, assim, mas é um amor de tamanho infinito, né? E eles são uma alegria dentro da casa, são uma alegria para mim, são um orgulho para mim. Eu tenho um prazer, uma alegria muito grande de falar dos meus filhos, né? E eu tenho uma alegria muito grande, um orgulho muito grande de ser pai do Antônio e da Emanuele. O que mudou quando nasceu a minha filha, eu não era crente ainda, não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, não tinha muita preocupação. Trabalhava, só aumentou muito a responsabilidade para a criação, né? Então, até os 6 anos eu pude dar uma educação para ela. Depois, agora hoje nós conversamos muito, né? Ela tem 42 anos, né? Sempre ela vem pedir conselho para mim ou me liga, mas a preocupação foi a responsabilidade de dar uma boa educação. Minha vida, eu tive uma experiência excelente como pai. Talvez não tinha sido tão bom pai, né, por meu jeito de ser, mas fui um pai que dediquei muito a meus filhos, né? Nunca desprezei, nunca deixei faltar nada, um provedor de todas as horas. Fui rígido na educação dos meus filhos, né? E eu creio que hoje, se eles são alguma coisa, também foi parte da minha educação que eu dei a eles, né? Como pai e provedor e criado na igreja. Até aqui foi só bênção. Eu falei, essa responsabilidade agora é comigo, eu tenho que passar para meus filhos, que meus pais passaram para mim, que me fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Então, por isso que inclusive meus filhos cresceram todos, graças a Deus, na igreja, estão na igreja. Um teve um deslize. Eu falei, você viu alguma vez eu chegar nessas condições aqui em casa? Aí ele sentiu na pele aquilo e nunca mais fez nada de errado. E graças a Deus todos hoje estão na igreja. Então quer dizer que a responsabilidade que eu passei para eles serviu para eles se espelhar em mim. Meu primeiro filho, Douglas, foi um presente de Deus, né? Eu não era evangélico ainda. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu morava só, me ajoelhei e pedi um filho, né, a Deus. E Deus me deu, igual era meu sonho, meu filho. Depois veio a Ágata, eu agradeço muito a Deus. E ser pai é uma dádiva de Deus, né? É um presente. E hoje eu descobri, nós temos a responsabilidade e o amor, né? Primeiramente, eu fui pai novo. Quando eu tinha, acho que uns 18 anos, mais ou menos. Aí eu já tive o primeiro filho, foi o Rafael. Assim, um pouco meio assustador no começo. Por eu vir de um lar meio conturbado, eu tentei de tudo fazer para que eu passei e que ele não passasse. Por isso, muitas das vezes eu trabalhava muito, né, tentando não deixar faltar nada, e não dava muita atenção assim. Mas no decorrer do tempo, foi tão rápido, às vezes, quando menos eu assustei, ele já estava grande. Aí eu falei, puxa, ele cresceu rápido, mas... Aí logo veio o mais novo, é o Alex. A diferença mais ou menos entre um e outro são 5 anos. E essa experiência que eu tive de ser pai novo é interessante porque dá para aproveitar bastante, não é verdade? É muita alegria, né, que a gente sente. Mudou assim, porque antes a gente não tinha compromisso que a gente tem agora, né? Então muita coisa mudou. Virei pai, muita coisa mudou na minha vida. A forma de pensar, a forma de agir, o jeito de amar.
e o jeito de buscar a Deus também. Foi algo que mudou para muito melhor na minha vida. Foi uma nova visão de vida. Tudo, as alegrias, os perigos, ajuda a te enxergar tudo com mais vida, mais alegria, mais felicidade. Depois que eu virei pai, tudo mudou na minha vida. Mudou as manhãs, os meios-dias, as noites, todos os finais de semana. A felicidade é completa a semana inteira. Bom, depois que a gente vira pai, muda tudo, né? A rotina, né? A correria, a preocupação, mas tudo isso a gente sabe que foi para um bem melhor. Mas é ótimo ser pai.